Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do Professor Raul e nesta aula de hoje nós vamos falar sobre figuras de linguagem e vícios de linguagem. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se e não esqueça de curtir e compartilhar as nossas aulas. Então vamos para a nossa aula. Teoricamente, pessoal, podemos definir o seguinte: figuras de linguagem são recursos linguísticos utilizados por quem fala ou escreve a fim de oferecer maior expressividade ao texto ou discurso. E aí, quando nós falamos sobre esta ideia de expressividade, nós estamos falando geralmente de alguma palavra ou conjunto de palavras que sai do seu sentido real, né? E é utilizado ali dentro de um sentido figurado. E você deve estar lembrando, né? Sentido real, sentido figurado, aquela ideia de conotação e denotação. Nós vamos definir aqui adiante, para que não fique nenhuma dúvida em relação à conotação e denotação. Já quando falamos sobre vícios de linguagem, os vícios de linguagem, eles representam desvios das construções da língua, aquelas construções consideradas corretas, né, de acordo com a língua padrão, os quais interferem na expressividade da língua, podendo dar margem a vários modos de interpretação. E, além disso, podemos dizer para vocês que os vícios de linguagem, eles não acrescentam nada à comunicação, certo? E por se tratar de um assunto longo, nós não vamos concluí-lo em apenas uma aula. Como eu havia dito, então vamos definir denotação e conotação. Denotação é quando uma palavra ou expressão está no seu sentido convencional, no seu sentido real, no sentido do dicionário. Aí você pode até ficar com aquela dúvida, vamos já tentar eliminar essa dúvida aqui. Professor, mas denotação e conotação eu acabo sempre confundindo pela terminação das duas palavras e fico pensando, mas denotação é sentido real ou é sentido figurado? É só você fazer isso aqui, ó. D de denotação e D de dicionário, certo? DD, denotação, dicionário. Se é dicionário, então denotação está no sentido real, certinho? Acredito que você não vai errar mais. Então, o sentido denotativo de uma palavra, como já falamos, é quando ela está no seu sentido real. Dê uma olhada neste exemplo. Vi uma cobra peçonhenta. Veja que a palavra cobra aqui está no sentido real, tá? Sentido denotativo. Já a conotação, meu povo, é quando uma palavra ou expressão está em sentido figurado, ou num sentido não convencional, num sentido não dicionarizado. Aí eu peguei esse exemplo, olha só. Aquele homem é uma cobra. Neste caso, a palavra cobra está no seu sentido real? Não. Então, ela está no sentido conotativo, certo? Passando adiante, vamos ver aí algumas figuras de linguagem. De acordo com Roberto Melo Mesquita, 2007, na página 659 da sua Gramática da Língua Portuguesa, a referência bibliográfica vai estar na descrição do vídeo. As figuras de linguagem podem ser classificadas em figuras de palavras ou tropos, figuras de pensamento, figuras de construção ou de sintaxe e figuras de harmonia ou recursos sonoros. Então vamos estudar agora figuras de palavras. Para falar sobre as figuras de palavras ou tropos, vamos começar pela comparação. Vamos tentar entender. A comparação, ela estabelece uma ideia de semelhança
entre dois termos. A comparação é estabelecida por meio de uma conjunção ou locução conjuntiva, por exemplo, como, tal qual, assim como, tanto quanto, tão quanto, entre outras. Agora vejamos aqui os exemplos. É que teu riso penetra n'alma como a harmonia de uma orquestra santa. Castro Alves. Veja aí, o termo de comparação está aqui. Olha aí. É que teu riso penetra n'alma como a harmonia de uma orquestra santa. Veja que essa conjunção aqui, pessoal, estabelece a comparação entre é que teu riso penetra n'alma com a harmonia de uma orquestra santa. Veja que a palavra como, né, a conjunção como, ela estabelece aí essa comparação. Aí usamos aqui um outro exemplo. Maria era tão alegre quanto Lúcia. Veja aqui que estabeleceu uma ideia de comparação entre Maria e Lúcia sobre a alegria delas duas. Então, Maria era tão alegre quanto Lúcia. Certo? Bem simples aí a comparação. Continuando a nossa aula, vamos falar sobre metáfora e catacrese. Pessoal, vamos entender o seguinte. A metáfora nada mais é que uma comparação, certo? Entretanto, é uma comparação mental e subjetiva. Lembra que na comparação nós falamos que vão aparecer termos do tipo como, tanto quanto, tão quanto. Lembra? Pois é, aqui na metáfora não aparecem esses termos. Então, olha só, a propaganda é a alma do negócio. Você estabelece aqui, de certa forma, uma comparação entre propaganda e alma do negócio. Mas veja só, se fosse uma comparação e não uma metáfora, ficaria assim, olha, a propaganda é como a alma do negócio. Mas em se tratando de metáfora, esse termo não aparece, certo? Então nós podemos dizer que a metáfora é uma comparação sem o termo de comparação, para que vocês entendam melhor, certo? Então, a propaganda é a alma do negócio. Veja que foi estabelecida aí uma comparação mental, certo? Porque a palavra como ela vai estar na sua mente, mas não vai aparecer no texto. Aquele homem é uma cobra. Foi um exemplo que eu dei no começo da aula, mas veja só. Aquele homem eu poderia até acrescentar, é ruim, né? Como uma cobra. Veja aí o termo. Fiz aqui uma comparação, é uma metáfora. Aquele homem é uma cobra, é como uma cobra. Estabeleceu aqui uma comparação entre o homem e a cobra. Só que veja que a comparação ela foi feita mentalmente, certo? Não foi feita aqui por meio de um termo de comparação escrito aí dentro da oração. Espero que vocês tenham entendido aí a metáfora. E a catacrese? Pessoal, a catacrese é bem simples, certo? Consiste no uso de um termo figurado pela ausência de outro mais próprio. E daí você fala, por exemplo, pé da mesa. Mas você olha para a mesa, realmente tem um pé? Se você analisar direito o formato de um pé, não teria sentido você falar que a mesa tem um pé, certo? Não teria sentido. Mas pela semelhança de, digamos assim, de o pé ser usado para sustentação, aí vem a ideia de pé da mesa, certo? Bico do bule. Propriamente não é um bico, mas tem uma certa semelhança. E como não tem um outro termo mais próprio, então, bico do bule. Asa da xícara, certo? São apenas alguns exemplos.
Continuando aqui, vamos falar sobre antonomásia e perífrase. O que é antonomásia? É a figura que identifica uma pessoa por alguma qualidade marcante que ela tem ou por um aspecto peculiar de sua obra, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Quando eu falo o gênio da lâmpada, de quem você lembra? Com certeza, isso mesmo, Thomas Edison. E quando eu falo o poeta dos escravos, eu estou me referindo a quem? A Castro Alves. Se eu falo o rei do futebol, todo mundo vai entender que é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E se eu falo o divino mestre, eu estou falando de Jesus Cristo. Então a antonomásia é isso aí, a figura que identifica uma pessoa por alguma qualidade marcante ou por um aspecto peculiar de sua obra. E a perífrase? O que é perífrase? Veja só, é a figura que exprime, por meio de uma expressão de certa extensão, um conceito que poderia ser expresso pelo emprego de uma palavra. Acompanhe comigo esses exemplos. Tinha uma infinita falta de alegria. Falta de alegria poderia ser substituída por qual palavra? Olha só, se tinha uma infinita falta de alegria, quer dizer, tinha uma infinita tristeza, certo? Mais um exemplo, era desprovido de beleza. Se era desprovido de beleza, era feio, tá bom? Mas se for falar comigo, fale desse jeito, tá bem? Desprovido de beleza, que soa mais leve, certo? E aqui uma expressão muito utilizada pelos políticos, tá bom? O nobre colega faltou com a verdade. Se faltou com a verdade, o que o nobre colega fez? Então, o nobre colega mentiu, certo? É isso aí que é perífrase, tá, pessoal? Sinestesia. O que é sinestesia? Podemos dizer que a sinestesia ela consiste em evocar impressões sensoriais. E daí nós colocamos aqui uma definição. É a figura de linguagem que se consegue pela fusão de sensações. Aí é onde há um cruzamento da audição, visão, olfato, paladar e tato, certo? Vamos tentar entender por meio dos exemplos. É uma sombra verde, macia e vã. Carlos Drummond de Andrade. Uma sombra verde. Será que existe propriamente uma sombra verde? Aí você observa que já há um cruzamento. Sombra verde e macia. Aqui, para ficar mais claro, você percebe o verde, você consegue perceber através da visão. E macia, se é uma coisa macia, você vai conseguir perceber através do tato. Então há aqui um cruzamento. Primeira dúvida é sombra verde, né? Existe? E além de ser verde, é uma sombra macia, tá? Então vocês observam que há um cruzamento aí de sensações. Era um cheiro doce. Não tem aquela coisa que às vezes alguém está usando algum perfume e você diz, nossa, mas que cheiro doce. Cheiro se sente pelo olfato e doce você percebe pelo paladar. Então, cheiro doce, houve um cruzamento aí de sensações, tá, pessoal? Um amargo silêncio, amargo que você consegue por meio do paladar, e o silêncio que é a ausência de barulho, porque naturalmente você perceberia o barulho pela audição, né? No entanto, se há silêncio, né, você não vai perceber nada, não há barulho. Então, um amargo silêncio. Houve mais uma vez um cruzamento. E o último exemplo aqui, o grito branco da paz ecoou ao longe. Olha só, grito, que é o ato de gritar. Mas será que grito tem cor? Não. Mas aí houve um cruzamento novamente e aí acontece então a sinestesia, o grito branco da paz, né?
Se alguém grita pela paz, daí a paz, ela geralmente é representada pela cor branca, então vem a ideia de o grito branco da paz. Acontecendo aí mais uma vez a sinestesia. Então vamos lá, pessoal. Vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje sobre figuras de palavras, né? Falando sobre a metonímia. O que é metonímia e quando ocorre? Metonímia é a substituição de um termo por outro, baseando-se numa estreita relação de sentido. Ela ocorre quando se emprega, por exemplo, o autor pela obra, tá? E aí você diz, li Camões. Você consegue ler Camões? Propriamente não. Você consegue ler a obra de Camões. Mas quando eu digo que li Camões, todo mundo entende o que eu fiz. Então, aqui ocorreu uma metonímia do tipo autor pela obra, tá? Quando você emprega, tá? Foi empregado aqui o autor, ao invés de ser empregada a obra, certinho? Vejamos. Quando você emprega o continente ao invés do conteúdo, ou quando você emprega o continente pelo conteúdo. E aí você diz, ele comeu 2 pratos. Alguém consegue comer pratos? Não. Você come o que está no prato. Ou seja, você vai comer propriamente o conteúdo, aquilo que está dentro, não o continente. Mas aí você emprega, olha só, você emprega o continente pelo conteúdo. Mas ninguém come prato, certo? Entendido? Terceira forma de metonímia é quando você emprega o efeito pela causa. E aqui eu usei aqui alguns versos de Vinícius de Moraes. Veja só. E assim o operário, E assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Olha só, o operário ia erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, com o que mesmo? E ele diz, ó, com suor. Mas alguém consegue erguer uma casa com suor? Ou um apartamento? Não, né, gente? Então, o que aconteceu aqui? Você empregou o efeito pela causa, porque na verdade o suor é o efeito do trabalho. Você está trabalhando, geralmente começa a transpirar, e assim segue. Uma outra forma de ocorrência da metonímia é você empregar o abstrato pelo concreto. E aí você diz assim, ó, era difícil resistir aos encantos daquela doçura. Doçura, pessoal, é algo abstrato, certo? Mas você está usando abstrato pelo concreto. Que doçura é essa propriamente? Uma pessoa doce, uma pessoa amável, enfim. Continuando. Também ocorre metonímia quando empregamos, por exemplo, o instrumento pela pessoa que o utiliza, tá? Se você emprega o instrumento pela pessoa que o utiliza, também vai ocorrer metonímia. Veja só, meu amigo é um bom garfo. Então você está utilizando aqui o instrumento utilizado pela pessoa e não propriamente a pessoa em si. Uma outra maneira é quando empregamos o sinal pela coisa significada. O exemplo, o trono inglês está abalado. Trono, propriamente falando sobre a monarquia inglesa, né? Mais uma forma, a parte, quando empregamos a parte pelo todo. Ao invés de você empregar o todo, você emprega apenas uma parte, né? E aí alguém já vai entender. Aí eu dei como exemplo, as chaminés continuam poluindo a cidade. Mas quem polui a cidade seria só as chaminés mesmo? Não propriamente, mas sim as fábricas em si. E as chaminés, ou poderíamos dizer, a chaminé é apenas uma parte de um todo, certo? As chaminés compõem aí apenas uma parte de um todo, tá?
Também ocorre metonímia. Veja só, quando emprega-se o singular pelo plural. Exemplo, o português sofre com as piadas de mau gosto. Veja que está no singular, mas estaria referindo a apenas uma pessoa, a apenas um português em si? Não, está referindo aos portugueses, ao povo português. Então, o singular pelo plural também é uma forma de metonímia. Mais uma forma, quando se emprega a matéria pelo objeto. Exemplo, o jantar foi servido à base de porcelanas e cristais. Então, empregou-se a matéria. Certo, gente? Mais um exemplo. Quer dizer, mais uma maneira e finaliza aqui. Quando se utiliza a marca pelo produto. E aí você diz, ó, ele usa Gillette. Gillette é a marca, tá? É uma marca que fabrica vários produtos. E aí você poderia dizer, tipo, ele usa lâminas da marca Gillette. Poderia ser. Mas quando você utiliza aqui, ó, a marca ao invés do produto, você está construindo mais uma metonímia. Certinho? E nós finalizamos a nossa aula aqui. Até a nossa próxima aula.